O INSS, em particular, me parece uma peneira muito permeável ali de iniciativas corruptas, né? De iniciativas de estelionato, de iniciativas de desvio. Essa mesma investigação remonta a casos de 2009, 2010, concentra a investigação de 2019 a 2025, 2024, na verdade, mas ela estoura em 2025, né? Mas menciona como começaram a usar descontos ilegais para desviar recursos em 2009 e 2010. A gente tem ciclos, né, no Brasil de punição de corruptos e retração na punição de corruptos, e aí principalmente quando envolve agentes políticos importantes, né? Quando são corrupções assim mais fora dos holofotes da política, até eu imagino que haja um pouco mais de alcance da justiça. Mas quando começa a aparecer gente mais graúda, esse alcance ele tem momentos de expansão e de retração, né? Eu queria que você me ajudasse a entender um pouco, primeiro, por que o INSS é tão vulnerável? O que torna esta máquina em particular tão vulnerável à ação de criminosos? E como está o estado de coisas da punição de corruptos no Brasil? Assim, se essa gente vai ser punida ou não? Ou se a gente está numa onda retracionista de punição de corruptos? Então, perfeito, Flávia. Tua reflexão é muito importante. Primeiro, sobre uma análise, né, da vulnerabilidade do INSS. Acho que isso se confunde mesmo com a condição dos beneficiários, né, aposentados e pensionistas, né, como você destacou, pessoas que têm pouco letramento digital, por vezes baixíssima escolaridade, uma vulnerabilidade socioeconômica. Muitos estão lutando para sobreviver, literalmente, com a saúde debilitada, tendo inclusive que contribuir financeiramente com outros familiares, tendo muito pouco tempo para que possam, de fato, zelar pela rigidez das suas contas. E, hoje em dia, na verdade, a vulnerabilidade desse perfil de vítima de crime vai muito além do próprio INSS. Nós temos hoje uma profusão gigantesca de estelionatos virtuais. É o crime que mais cresce hoje, é o crime de estelionato virtual. Não vale a pena mais um delinquente dedicar-se ao furto de celular, né? O estelionato virtual é muito mais vantajoso pelos valores envolvidos, pela comodidade de praticar o delito da sua própria residência, oculto, em um laranja. Então, bandidagem home office, né? Bandidagem home office. Exatamente. E causa um dano gigantesco, né, a essas pessoas. Então, assim, esse é um dado, primeiro, né, a vulnerabilidade dessas vítimas, esse é um ponto. E segundo, a pergunta que você faz sobre o atual panorama em relação aos crimes econômicos. Bom, o fato é que sempre tivemos, ainda que com a Operação Lava Jato no seu auge, sempre tivemos uma diferença monumental da persecução penal contra a criminalidade que nós podemos chamar criminalidade de rua ou criminalidade de sangue, quer dizer, os furtos, roubo, tráfico, o estupro, o homicídio, uma diferença brutal do funcionamento dos órgãos de persecução penal em face desses delitos e dos crimes do chamado colarinho branco, né, dos crimes econômicos. Sempre houve uma diferença muito grande, por vários aspectos. Primeiro, né, há no ato de legislar em matéria penal, há uma dificuldade de dimensionar o grau de dano social, a danosidade social de uma conduta de corrupção, né? Então, geralmente, assim, a pena desses crimes ela não é uma pena muito elevada. Não faço aqui o clamor para a elevação das penas também, não. Apenas esse é um dado da realidade, né? O tráfico de drogas, por exemplo, a pena mínima é de 5 anos. 5 anos para alguém que, enfim, mesmo sem arma de fogo, sem nada, quer dizer, vende um baseado e tal,
A pena mínima é 5 anos. E a pena mínima para quem pratica uma fraude no INSS é 2 anos. No caso aqui, a corrupção passiva ou ativa, a pena mínima é 2 anos. Então, esse é um dado. E, para além disso, né, o fato de que essas pessoas, por sua condição econômica, também conseguem contratar as maiores bancas de escritório de advocacia criminal, o que faz com que a tramitação desses processos seja muito longa, consigam mais a extinção da punibilidade pela prescrição, consigam os melhores despachos com os embargadores, com os ministros, e consigam, com isso, também resultados muito melhores quando se fala da tramitação desses processos. Então, esse é um conjunto de fatores que faz com que seja abissal a diferença de um réu numa criminalidade de rua e o réu na criminalidade econômica.